Olá, bem-vindos ao canal. O medo é uma emoção humana natural, que pode ser benéfica em certas situações, mas pode rapidamente se tornar um obstáculo que nos paralisa. Quando nos sentimos ameaçados, nosso corpo entra em modo de luta ou fuga, e em alguns casos, o medo pode nos fazer recuar e desistir de nossos objetivos. Você já ouviu falar em medo imaginário? O medo imaginário é aquele que ocorre pela ansiedade, em relação a algo que pode vir a acontecer, mas que não está acontecendo realmente. Ele é causado por uma condição do pensamento, só que você pode modificá-lo. Nosso cérebro não diferencia o medo real do medo imaginário. Ele percebe e segue o seu comando. O medo modifica nosso comportamento, a persistência no pensamento amedrontador fará com que meu corpo seja preparado pelo meu cérebro para fugir ou atacar. Por outro lado, quando mudo minha disposição mental para ter um esclarecimento e produzir outros sentimentos, passo a ter o discernimento necessário para identificar as situações imaginárias de uma maneira equilibrada, centrada e adequada. Quando me posiciono com o pensamento disfuncional de que não vou conseguir, meu cérebro responde assim: não vou conseguir. Não consigo. Reforço a crença de não conseguir. Aumento o medo e volto a pensar que não consigo. Círculo vicioso. Penso que não consigo e acontece o que penso. Reforço meu pensamento de não conseguir. Meu comportamento se adequa a isso. Minha autoconfiança se abala e o ciclo recomeça. Ou seja, quanto mais pensarmos em algo, mais nosso cérebro se voltará para o atingimento daquele algo. E o círculo funciona do mesmo modo, inclusive, para os pensamentos de vitória e conquista. E aqui reside uma circunstância interessante: do mesmo modo que posso desencadear as reações próprias do medo, com os pensamentos e vivências dos medos imaginários, posso inundar meu cérebro com pensamentos que me ajudarão a atingir os meus objetivos e interesses. Este ponto é importante esclarecer: o medo não é ruim, muito menos a fuga ou o enfrentamento. A mudança na atitude e discernimento, entre acontecimentos de medo se tornar cautela, e de fracasso para vitória, e disposição para agir de maneira efetiva e produtiva para tomar as decisões que nos levem à felicidade. Exponha-se gradualmente ao seu medo. Pode ser realmente difícil expor-se ao que você teme. Mas, o seu medo tem de ser superado se você quer melhorar a sua qualidade de vida. É fundamental começar gradualmente a enfrentar o seu medo. Para que isto seja possível, é aconselhável que construa a sua escala hierárquica do medo. O seu medo alimenta-se do seu próprio medo. O medo pode tomar o controle das nossas mentes e fazer-nos acreditar que o perigo é iminente, mesmo quando estamos perfeitamente seguros. Ele pode sobrecarregar as nossas emoções, até ao ponto que ficamos cegos e não vemos mais nada a não ser o cenário catastrófico gerado na nossa mente. O medo pode realmente atrapalhar muito a sua vida, mas só se você permitir. Às vezes temos mais controle sobre os nossos medos do que julgamos. Nós temos o poder de recuperar o controle sobre as nossas próprias mentes, dirigindo a nossa atenção para o que é racional e verdadeiro. E você não alimentando seu medo, através da criação de imagens catastróficas na sua mente, certamente o seu medo não pode crescer, e com isso, a tendência é para que desapareça. Aquilo em que nós focamos, expande-se. Quando você sente um determinado medo e o identifica como irracional e sem razão de ser, mantenha-se firme, não se desespere. Lembre-se do que você já conquistou. Certamente, você já teve momentos da sua vida em que sentiu medo e conseguiu superá-lo. O que fez de diferente comparativamente com o momento atual? Provavelmente não se intimidou com as consequências do seu medo, ou conseguiu racionalizar os pensamentos negativos, e falar para si mesmo palavras de incentivo e de orientação das suas ações. Ou, simplesmente não deu grande importância para o incômodo que sentiu.
O problema maior não é sentir medo, e sim, deixar que o medo tome conta de você e, com isso, deixar de fazer coisas que gosta ou precisa fazer. O medo irracional é exatamente isso, irracional, e revendo na sua mente as situações que você já passou e superou, certamente vai sentir-se mais forte e preparado para enfrentar o seu medo. Questione os seus pensamentos negativos. A melhor maneira de lidar com uma resposta emocional de medo é questionar os pensamentos negativos. Sempre que começar a pensar de forma negativa na presença do seu medo, force-se a parar o seu pensamento. Sempre que inicie um pensamento que lhe retira a capacidade, que iniba a ação, que a priori seja derrotista, desencorajador ou pejorativo acerca de si próprio, das coisas ou situações. Faça paragem de pensamento, diga a si mesmo: basta. Para. Depois fique ciente de que é capaz de racionalizar o seu medo irracional. Considere que os pensamentos negativos que está a ter, devem-se a uma reação obsessiva do seu cérebro, e não propriamente à realidade. A seguir, reenquadre o seu raciocínio focando-se em pensamentos positivos e construtivos, utilizando a técnica de ZU. Visualize-se a resolver a questão, ou como alguns dos seus amigos a resolveriam. Foque a sua atenção nesse processo, tal qual uma máquina fotográfica a fazer zoom para capturar uma foto nítida. Tente ter na sua mente uma imagem clara daquilo que poderá funcionar para minimizar ou resolver a situação. Force-se a ter outro tipo de pensamentos, acreditando sempre que irá construir uma solução. Exemplo: apesar de ser difícil, irei ser capaz. Ao dar uma ordem direta a você mesmo, irá conseguir organizar-se de forma a construir uma estratégia que aumentará a sua confiança e capacidade de enfrentamento da coisa ou situação temida. Enfim, espero ter ajudado de alguma forma, e que neste momento, você já tem imensidão do poder da sua mente. Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Gratidão.